Olá, bem-vindo à nossa aula a respeito de inteligência artificial e processamento de imagens, utilizando a ferramenta Automatic. Bom, nessa aula eu trago para vocês uma alternativa melhor para rodar uma inteligência artificial na sua máquina, se você não tem uma máquina que seja tão eficiente, tão poderosa. Existe uma solução muito boa para isso. Nós temos aqui o Stable Diffusion Forge, que é uma versão do Automatic, só que mais voltada para performance e desempenho, certo? Você não perde muita coisa, na verdade é uma versão muito boa, muito interessante e que está disponível no GitHub. Você só precisa abrir o repositório e fazer a instalação da última versão. Você faz a instalação aqui da versão, dependendo do sistema operacional que você está. Você pode baixar o zip ou o Z, se você estiver no Linux, o tar, né, no caso. E, bom, é uma ferramenta muito interessante para você que não tem uma máquina tão eficiente. Você pode usar essa ferramenta, ela é muito boa. E funciona da mesma forma do que o Automatic 1111, a instalação é a mesma que a gente fez. Então eu dou essa dica para vocês antes da gente iniciar a nossa aula, certo? Então vamos lá. Hoje eu fiquei para falar com vocês a respeito, né, a respeito dos modelos, certo? Nós falamos um pouco dos modelos, nós conversamos sobre os modelos, mas nós ainda não mexemos propriamente com isso. Eu não mostrei para vocês ainda onde que escolhe os modelos, onde que você pode baixar os modelos e dar uma verificada. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui. A gente teve a explicação teórica na última aula, certo? Então nessa aula a gente vai voltar mais para o prático mesmo, para o entendimento, e a gente pode buscar onde encontrar, né, essas ferramentas, esses recursos, esses conteúdos. Então, bom, a gente está aqui no GitHub do Forge, né? Então, deixa eu mudar aqui para vocês darem uma olhada. Existem muitos lugares que a gente pode pesquisar os modelos, mas normalmente os modelos são pesquisados nesse site aqui chamado Civitai. Não está aparecendo para vocês? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Civitai. Certo? Normalmente os modelos são disponibilizados nesse site aqui. Você tem muitos modelos para vídeos, para imagens, mas aqui são os modelos mais criados pela comunidade, certo? Você vai encontrar muitas coisas criadas por outras pessoas que também são entusiastas. Algumas pessoas podem não ser entusiastas, podem ser profissionais. Então aqui você tem esse grande repositório muito interessante. Mas não é só aqui também que você encontra isso. Você também pode encontrar no Hugging Face. Você pode encontrar muitos repositórios muito interessantes a respeito do assunto, certo? Tem muitos repositórios de extrema importância que estão presentes aqui no Hugging Face. Tem ali o meu perfil, né? E tem inclusive um repositório muito interessante utilizado pelo DeepSeek no Hugging Face. Deixa eu mostrar para vocês. Você encontra repositórios do DeepSeek inteiros por aqui. Todos os sistemas de inteligência artificiais que não são voltados para processamento de imagens, mas você tem aqui todo o repositório. Você pode usar, fazer a instalação e de todas essas coisas sim. Mas eu não vou aprofundar muito nisso. Não é o nosso tópico, não é o nosso objetivo, mas apenas demonstrando que o Hugging Face, na verdade, ela é a ferramenta mais profissional, mas eu não vou usar muito ela, porque não temos tanto interesse assim. É interessante que você entenda o conceito e o funcionamento das coisas, não parta logo para as coisas mais complexas e mais difíceis de entender. Então a gente vai mexer com o nosso Civitai, certo? Como funciona o Civitai? É um site, você tem aqui as imagens, você tem aqui os modelos para vídeos, para imagens, para várias coisas. Você pode procurar, você pode escolher eles, tem focados para várias coisas que você pode encontrar, inúmeros tipos de coisas por aqui. O que eu escolhi o mais padrão, que você olha em muitos tutoriais de pessoas, mostrando por internet, muitas coisas que começam pelo básico, que é esse aqui. É o modelo que a gente conhece de Juggernaut XL, certo?
modelo extremamente famoso, de cerca de 18 milhões de downloads, de análise e 1 milhão de downloads, né? É isso mesmo. E aqui você encontra o autor, né? A geração, quando foi publicado, a última atualização aqui, né? E assim, você baixa por aqui, você só precisa criar uma conta e apertar em download. Você vai baixar um Safe Tensor, que eu expliquei, dei uma introdução rápida na primeira aula, certo? Você faz a instalação aqui. Eu não vou instalar porque eu já tenho, mas é só você fazer a instalação na sua máquina, certo? Existem alguns detalhes que vale a pena a gente discutir a respeito dos modelos que tem aqui. Nos modelos que tem aqui, você não pode simplesmente só baixar eles. É interessante que você leia muitas instruções passadas pelos próprios autores, dependendo do modelo que você quiser. Sinta-se livre para baixar qualquer modelo e analisar qualquer um deles. Os que você acha mais interessante, seja para geração de imagens de desenhos, animais, ou até geração de vídeos usando outras ferramentas. Você sinta-se livre para explorar pelo site do Civitai. Então, é interessante, voltando ao assunto, que você busque os guias dos próprios autores a respeito disso. Então, bom, aqui nesse aqui nós temos o guia, né, criado pelo autor do Juggernaut, de como você, usuário, pode usar essa ferramenta no Forge. É um guia que você não precisa entender tudo que está aqui, mas é interessante que você veja essas configurações para quando você for rodar a sua ferramenta, certo? Então, bom, aqui nós temos algumas configurações e eu vou abrir o meu Forge para vocês darem uma olhada. O Forge ou o Automatic, tanto faz, é a mesma coisa, certo? Bom, então clicando no arquivo de Run, dentro da pasta do seu WebUI, você vai aparecer a tela do seu terminal executando para você e finalizado isso, você vai se encontrar nessa tela aqui do seu browser. Seja o browser que você estiver usando, interessante, na verdade, o essencial, o ideal é que essa tela vai ser exibida para você. Então, bom, aqui a gente está aqui no nosso WebUI, certo? Você tem aqui as várias configurações deles e aqui você tem a própria ferramenta. Então, por onde a gente começa? Bom, a gente fez a instalação lá no site, a gente fez a instalação do Juggernaut XL. E o que você faz agora? Bom, no Juggernaut XL, a primeira coisa que você vai fazer quando você baixar ele, você vai entrar aqui, né, na pasta em que você baixou o seu WebUI, Automatic ou Forge. Você vai clicar aqui em WebUI. Depois você vai clicar aqui em Models. E depois você vai clicar aqui em Stable Diffusion. E você vai colocar aqui o seu Juggernaut. O meu já está aqui, você só vai colocar ele aí, é só isso. Coloca o arquivo aqui dentro. E bom, depois de colocar o arquivo aqui dentro, você pode executar a sua ferramenta novamente. E ela vai estar configurada aqui com o Juggernaut. Configurado. Então, qual que é a importância agora? Você já está tudo preparado para você fazer seu primeiro teste, mas qual é a importância de você sempre dar uma lida no guia presente no site da Civitai? Por quê? Quando você tem um modelo, é necessário que você tenha as configurações ideais. A gente chama de Sampling Methods, o Schedule Type e os Steps são os principais que a gente tem para a execução do modelo. E o que isso significa? O Sampling Method é um método que vai ser utilizado pela ferramenta para executar esse modelo e realizando o modelo de difusão. Por isso que a gente tem o Schedule Type. O Schedule Type está associado ao cronograma dos ruídos que a gente tem usando o algoritmo matemático. Aqui, quando a gente clica aqui, aqui a gente encontra várias formas de que isso é realizado. Tem uniforme, que é linear, carras, exponencial, poliexponencial, tudo isso. Você não precisa saber de ponta o que são essas coisas, a não ser que você queira se tornar proficiente na ferramenta. Mas, normalmente, nos sites de guia, como aqui, você encontra as configurações essenciais para o funcionamento de um guia. Então, eu vou junto com vocês utilizar esse guia aqui para que a gente tenha um resultado melhor e demonstrar para vocês passo a passo
como que funciona para a gente gerar a nossa primeira imagem na ferramenta. Então a gente tem aqui, a gente tem as configurações de resolução. As configurações de resolução, elas são as que você consegue alterar com mais facilidade, não são tão restritas assim. Você consegue ter resoluções variadas, isso normalmente não costuma dar problema, dependendo do modelo que você instalar. Aqui você vai ter o sampler, né, como eu expliquei antes, e aqui ele pede esse sampler, que é o DPM++ 2M SDE. Então, bom, você vai voltar para a sua plataforma e você vai fazer as configurações necessárias lá, de acordo com o guia. O guia lá está falando para a gente que a gente tem esse sampler aqui, pode ser o SDE. Então, você só precisa clicar aqui e escolher o SDE. Tem as outras configurações, que são o número de passos. Ali a gente pode vir aqui e colocar 30 a 40. Lembrando que quanto mais passos você tem, maior tempo você leva, mais gasto computacional você tem. Então, se você tiver uma máquina que não seja tão forte, tão boa assim, é interessante que você deixe em 30, é o básico. Então, você deixa dessa forma os seus steps. Você vem aqui ajustar a sua resolução. É muito bom que você coloque sempre em 1024 por 1024, certo? É muito interessante que você faça isso. E aqui esse valor de CFG, foi mal. É interessante que você coloque um valor baixo, mais baixo, para se você deseja imagens realistas, tá? Nesse caso aqui, está escrito no guia aqui, inclusive, se você deseja mais imagens realistas, você coloca entre 3 e 6. E aqui a gente tem as dicas de prompt. Você tem tanto prompts positivos como prompts negativos na ferramenta. Você tem aqui umas outras configurações de hardware, que são upscale, coisa para melhorar a imagem, diminuição de ruído e tal. Você tem tudo isso aqui e você tem aqui os métodos de decodificação de texto e de imagem, que é o VAE. Então, bom, aqui a gente tem algumas dicas de prompt. Você tem... É interessante que você não tenha excedido o limite de tokens, né? Tokens podem ser palavras, podem ser mensagens que a gente vai passar para a nossa inteligência artificial. Então, é interessante que você não ultrapasse esse limite. É interessante que você também seja mais direto e que você também tenha triggers, que a gente chama triggers, são palavras que são gatilhos. Quando a gente vai realizar o treinamento do Boa Inteligência, a gente sempre vai fazer com que algumas palavras ativem triggers. O que é isso? São coisas, demarcadores importantes para o nosso modelo entender. Quando você fala, por exemplo, de cor de alguma coisa, quando você fala do tipo da imagem, você fala retrato ou você fala imagem a panorâmica, isso são triggers que vai fazer com que a IA pare e pense, opa, essa mensagem, então eu tenho que fazer exatamente dessa forma aqui. Entendeu? Isso também se encaixa com as resoluções, com deformações na imagem, né? Você não quer pessoas deformadas, não quer coisas muito estranhas na sua imagem. É interessante que você use esses triggers aqui. Então aqui, a gente já configurado, né? As configurações são bem simples, são bem rápidas, super fáceis. Você vai partir aqui para os prompts. Prompts é uma coisa que, né, a gente vê muito por aí. A engenharia de prompt, né, que está surgindo por aí, que é interessante que você saiba usar as palavras certas e a organização certa para escrever. E um adendo que eu não avisei até agora, certo? Nessa ferramenta e em quase todas as ferramentas que são de uso locais, que não são esses modelos muito grandes que nós temos, como o GPT e o Midjourney, você tem que escrever em inglês, certo? Você vai ter que escrever em inglês. Você pode usar tradutores de todos os tipos, tradutores de IA, mas se você quiser um resultado muito eficiente, é interessante que você utilize do inglês, certo? Porque esses modelos, esses tokens, quando eles são criados na língua inglesa. Quando você manda as palavras em português para uma inteligência artificial, primeiro ela vai converter o que você escreveu para o inglês, para depois realizar o resultado que você quer.
Existe uma barreira de linguagem, a gente sabe que existem palavras ou entendimentos que podem ser perdidos, então para você ter menos falhas, menos possibilidades de falhas, é muito interessante que você escreva em inglês, certo? É muito interessante e, na verdade, é essencial que você faça isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem vários tipos de coisas para o nosso prompt. Você não precisa firmar com tudo isso, certo? Isso aqui é para você chegar a um resultado mais interessante, ok? Então, você tem aqui uma ação, as configurações, que são o que está ao redor do objeto que você quer gerar ou da coisa que você quer gerar, qual que é o foco da imagem que está aqui em subject e o que a imagem está fazendo, se ela está se movimentando, se ela está parada, se ela está olhando para a câmera, se ela está olhando para qualquer lugar. Aqui você tem coisas secundárias que o autor chama de object. Você tem as cores presentes na cena. Você tem o estilo. Você pode ser estilos surrealistas, pode ser cinemático, pode ser fotorrealistas, pode ser de formato de anime, de desenhos. Você tem a atmosfera, qual que é a sensação que é você tentar transmitir com a imagem. A iluminação, a perspectiva, a textura, o tempo, se está, né, em qual tempo que isso está, se é uma imagem que é dos dias contemporâneos, se ela é mais no tempo medieval, se ela é mais em outros períodos aí. A emoção expressada pelos nossos personagens que estão presentes nas cenas, as roupas, e essas coisas têm que estar presentes. Se você usa algum tipo de extensão, você vai ter que também fazer as extensões. Eu vou mostrar para vocês no futuro como é que funciona isso. Então, bom, aqui a gente tem o nosso prompt, no caso o prompt do autor. Ele no guia usou esse prompt aqui, então é interessante que você prestar atenção na linguagem. Essa é uma parte muito importante porque existem pontos chaves por aqui. Você tem aqui um prompt no que está traduzindo uma elegante bailarina dançando sobre os holofotes, né, com uma postura elegante. Essa primeira parte do prompt, preste atenção que ele coloca subjetivo, ele coloca adjetivos para o personagem principal dele, que é a bailarina. Ele diz que ela está dançando, que é a ação que ele quer retratar. Ele fala o que tem atrás dela, que é o spotlight, né? Pode ser o holofote, por assim dizer. Aqui ele diz a postura dela, como ela está, uma postura elegante, bela. E continuando a sentença, ele diz que ela está num vestido branco, com uma expressão amena, uma expressão macia, por assim dizer, algo belo, algo agradável. Então, essas palavras-chave é o que você tem que colocar para você gerar a imagem mais parecida com o resultado esperado. Esses pontos-chave estão mais associados à língua em si do que ao conhecimento ou à ferramenta. É interessante que você tenha um estudo a respeito da língua mesmo, de como funciona a linguística das palavras e tudo mais. No inglês, também pode ser no português, é interessante que você tenha isso. E bom, aqui ele coloca os prompts negativos. O que são os prompts negativos? É o que você não quer que tenha na sua imagem. São coisas que você não quer ver na sua imagem, certo? Aqui ele coloca olhos ruins, né? Blurry, uma anatomia ruim ou cartoon. Ele coloca essas coisas. Eu não sei o que significa missing limbs, mas a gente vê que o que ele coloca aqui é que não tenha olhos ruins, ou seja, uma coisa que aí é muito comum de fazer, que é má formação nos olhos ou olhos com formatos estranhos. Você tem olhos alinhados ou olhos no qual as íris ficam completamente perdidas dentro do globo ocular.
muitas vezes muitos modelos, principalmente antigos hoje em dia, acho que isso não existe mais, faziam isso. Se tem um blur, que é o borrão, né? A imagem fica mais borrada, que o autor queria uma imagem nítida, então ele coloca esse negative prompt. Quanto mais negative prompts e mais prompts você tiver, mais específico é o seu resultado, certo? Então aqui ele mostra que a imagem gerada por ele, uma imagem, né, e tem um resultado esperado. A intenção é que você alcance o esperado com a imagem nesses primeiros passos. E aqui ele tem mais exemplos. Esse exemplo do gato, ele coloca aqui a fotografia, né? Ele quer em formato de fotografia, então fica aqui no formato mais com a imagem mais centralizada, como se estivesse virado para a câmera. E ele mostra também aqui até paisagens como uma floresta. Tem todos os prompts aqui. Uma chave, ele coloca aqui também, utilizando de exemplo aqui, como a gente vê na chave, um objeto, e aqui ele coloca o objetivo como a cor, né? Ele quer uma imagem com cores fortes, então ele gera uma flor, e você percebe que nessa imagem a cor tem mais destaque do que nas outras, justamente porque ele busca dar esse exemplo. E que você tem os estilos da imagem, você vê que esse estilo de imagem aqui ela não é mais realista, nem fotorrealista, ela soa mais como um mix dos dois. Ele coloca ali como uma fotografia surreal, né? E aqui a gente tem mais exemplos das imagens geradas. E você vê aqui uma imagem, por exemplo, mais realista, né? Utilizando mais o controle de iluminação, e segue para outros estilos, como ponto de vista. A gente consegue ver aqui as configurações que ele gera essa imagem de um ponto de vista, né, de baixo para cima. A gente vê o prompting que ele usa aqui, né? Dessa forma ele alcança o resultado esperado. E outra imagem relacionada à textura, essa aqui é muito interessante também, né? E isso aqui serve relatando o que ele coloca lá em cima, o autor coloca lá em cima, que são os conceitos utilizados para esse modelo dele. Ele dá um exemplo claro, né, para cada um das imagens. Ele coloca o exemplo aqui. A gente tem esse exemplo relacionado ao tempo, né, da imagem. Você tem aqui um soldado da Segunda Guerra, e aqui elementos culturais, as emoções representadas. E você vê que essas coisas são interessantes para gerar uma imagem de boa performance. Então eu vou escolher uma aqui, a gente vai usar juntos para usar na nossa própria ferramenta e ver se está dando certo. Eu vou usar esse elemento aqui do cavaleiro. Eu vou copiar o prompt dele, lembrando que isso aqui é só para demonstrar e você entender quais são os fundamentos essenciais para esse modelo que a gente está usando. A gente vai usar um de exemplo de ponto de vista, certo? E você pode usar esse artigo aqui para você se basear na hora de começar a testar essas novas imagens e tal, para gerar elas. Reafirmando que nós não vamos só gerar imagens, certo? Nós vamos fazer o controle de imagens completo. Nós vamos fazer a pintura, upscale, todas essas coisas vão ser realizadas, uso de extensões. Existem muita coisa a ser analisada aqui. Então a gente começa mais, interessante que você comece mais praticando e instigando o uso da ferramenta para você conseguir resultados mais interessantes. A ferramenta pode servir para vários tipos de coisas. Você pode criar logos, você pode criar identidades visuais, você pode ter representações para algumas artes, para funções específicas, como por exemplo ícones ou até mesmo interface de algumas coisas. A intenção não é só gerar imagens que sejam imagens lixos, né, como a gente chama, mas sim a gente usar a ferramenta ao nosso favor com outras coisas. A ferramenta ela não funciona de forma independente. Como eu posso dizer? Ela funciona de forma independente, mas o interessante é que você use ela num conjunto de outras ferramentas. Você tem um resultado mais eficiente. Você consegue usar isso ao seu favor. Porque eu enxergo que o WebUI ele facilita muito e agiliza muito a sua vida na hora de você realizar todo esse tipo de tarefas. Então, voltando ao nosso tema principal, vamos fazer o teste aqui, né? Eu fiz a configuração, então você vem aqui
e dá Ctrl C. Aí você coloca aqui também os nossos prompts negativos, certo? Você vem aqui e aperta em Generate, lembrando que você tem que escolher a versão certa aqui do checkpoint, que é chamado, que vai ser o modelo. Checkpoint é porque vai ser onde ele vai ir buscar esses parâmetros, ok? Você não precisa marcar nada aqui em texto encoder, já tem um padrão da própria ferramenta. Você também não precisa mexer em nada dessas ferramentas aqui em cima, GPU. Se você tiver problemas de performance, você até que pode mexer mais aqui na GPU, certo? Você vem aqui em Generate. Quando você clicar em Generate, vai abrir um processo no seu terminal, se você quiser entender o que está acontecendo melhor, se você tiver interesse. Se não, você pode simplesmente esperar que eventualmente a imagem vai começar a ser carregada aqui no seu WebUI. Então você tem que ir carregando, né, a sua imagem aqui pelo terminal. Se você quiser, você pode também olhar aqui simplesmente pelo WebUI. Ele vai mostrando um resultado esperado aqui antes de finalizar. E bom, finalizado a geração da imagem, a gente tem aqui isso como nosso resultado, certo? Percebe-se que a imagem não é igual à imagem que está no guia, é lógico. A IA, ela não é como se fosse um banco de dados, certo? Ela não vai pesquisar imagens com base no seu parâmetro, ela vai criá-las. Então você tem aqui essa imagem, você tem aqui o ponto de vista, o viewpoint sendo de baixo para cima. Você vê primeiro o corpo do cavaleiro do chão até lá em cima. Você vê que existem elementos, diferente da outra imagem, elementos mais refinados da arquitetura presente nela. O fundo, o topo dos prédios, isso é mais evidente. Diferente da imagem original que nós temos aqui, do nosso autor, que há um foco maior no sol. Mas isso é possível fazendo mais ajustes nos nossos parâmetros. Vamos tentar um ajuste melhor para ver se sai um resultado mais eficiente. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou diminuir isso aqui para 3. Eu posso também aumentar o número de passos que eu queira encontrar, certo? Eu vou colocar 40 passos. Nós temos aqui como os Sampling Methods esse DPM+, e esse outro aqui. Eu vou fazer o teste com esse aqui de baixo. Você não precisa fazer isso. Se achar necessário, podemos fazer umas alterações no parâmetro e você pode fazer isso. Mas eu vou apenas mexer nas configurações aqui, certo? Então, mexendo aqui nas configurações, eu vou fazer o teste de uma nova imagem. Lembrando que quando você for gerar a sua primeira imagem, é natural que demore muito, certo? Você não precisa ter paciência, vai ser mais comum que haja uma demora maior na hora de formular essa imagem. Bom, terminando a nossa geração, a gente está vendo um outro resultado e que já foi muito parecido com o nosso primeiro resultado, né? A solução não foi tão eficiente assim, eu diria. Na verdade, houve mais distorções nos cantos da imagem, mas houve um ênfase maior na imagem do personagem da cena, ok? Então, bom, você pode usar esses prompts para realizar testes e realizar os seus primeiros passos utilizando da ferramenta, certo? Existem mais funcionalidades aqui que vão ser exploradas ao longo do curso. Você pode fazer a inversão de texto. Você tem aqui as configurações dos checkpoints, certo? Você tem os lowers. Nessa aba de geração, que é a aba mais importante, existem inúmeras configurações. Você pode usar isso aqui como um auxílio muito grande nas suas ferramentas que você pode usar, como Photoshop, Illustrator.
E aqui em cima nós vamos ter a imagem para imagem. Você pode gerar uma nova imagem baseada em uma imagem ao invés de texto. Você tem aqui os spaces, esse aqui são mais, como que a gente pode chamar, são plugins que realizam tarefas interessantes, como você tem aqui coisas que muitas pessoas buscam, como removedor de fundos. Você vai ter engines que funcionam como face swap, você pode trocar a imagem das pessoas, aqui voltados para a geração de imagens. Essa aqui é interessante, que é mais voltada para iluminação, shading e iluminação. Você pode mudar isso em imagens que já existem, muito interessante. Você tem muitas coisas interessantes aqui em Space que nós iremos explorar ao longo das aulas. Aqui em Escas você tem ferramentas de upscale para aumentar a resolução e qualidade de imagens. E aqui você tem informações, né? Você pode extrair informações de um PNG e coisas do tipo. Então, bom, por enquanto você já gerou a sua primeira imagem. É interessante que outros modelos sejam usados aqui. Você pode usar de outros modelos para fazer essa geração de imagens. E nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como que isso funciona por trás dos panos, certo? Mas por essa aula você adquiriu essa competência para geração de imagem. Nas próximas aulas nós faremos, além do estudo, né, de como isso funciona, a gente também pode fazer testes com outras imagens e variações, utilizando aí outras ferramentas muito interessantes. Então, obrigado por assistir e até mais.